Eu quero convidá-los agora a abrirem lá suas Bíblias, em Efésios capítulo 5. Efésios 5. E pelas minhas contas, nesse mês nós estamos completando aí 1 ano e meio desde que começamos a meditar na carta aos Efésios. Eu acho que não vamos inteirar 2 anos não, mas estamos chegando bem perto. E um dos objetivos de caminhar devagar é o de nós tentarmos aprofundar em cada versículo e em cada tema que é levantado pelo apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que também nós nos esforçamos por não perder a noção do todo, de todo o contexto dessa carta. E eu acho que para mim é um pouco difícil assim, avaliar quão bem sucedido estou sendo nesse objetivo, mas pela graça de Deus, eu espero que a igreja esteja sendo edificada e abençoada. E assim, então, caminhando devagar pela carta, eu criei uma série dentro da série de Efésios para tratar sobre o tema do casamento, baseado aí nesse trecho da carta em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. E hoje nós estamos no 4º sermão. Os 2 primeiros foram mais panorâmicos e o 3º, domingo passado, tratou sobre o papel da submissão das esposas, abordados aí de forma mais específica nos versículos 22 a 24. E hoje nós continuamos a partir do versículo 25, tratando em especial do papel dos maridos. E como Paulo vai gastar aí com os maridos o dobro de versículos que gastou com as mulheres, eu então me senti no direito de separar 2 sermões para tratar sobre o nosso papel. Eu não diria que este é um privilégio para nós, maridos, até porque nós seremos, de certa forma, mais confrontados do que as mulheres. Mas nós deveríamos evitar qualquer tipo de comparação de valor entre os papéis, porque essa é uma comparação completamente estranha à palavra de Deus. Inclusive em outros lugares, como em 1 Pedro capítulo 3, o papel das esposas vai receber uma atenção 6 vezes maior. Mas o que dizer então para aqueles que não estão casados, que nem são maridos, nem são esposas? Será que estes sermões aqui sobre casamento são úteis também? Em um primeiro nível, eu diria que sim, porque quase todos os ensinos sobre o casamento podem, em alguma medida, se aplicar a quem não está casado. É o que eu disse, por exemplo, sobre a submissão da mulher, pode ser transposto para várias outras áreas da sua vida. Agora, mais do que as aplicações, nós precisamos voltar novamente ao início dessa carta, quando Paulo desvenda para nós o mistério de Deus, de fazer todas as coisas nos céus, na terra e em todos os tempos convergirem em Jesus. E esse grande mistério eterno, como Paulo destaca agora no capítulo 5, versículo 32, é sobre a união entre um noivo e uma noiva, entre Cristo e a sua igreja. Então, ainda que você esteja solteiro, viúvo, divorciado, ou mesmo talvez dentro de um casamento muito ruim, as suas circunstâncias fazem parte do grande mistério, que é a história de amor entre Cristo e a igreja. E é por isso que eu acredito que não só os casados podem ser abençoados e edificados com essas meditações. E eu espero que vocês estejam percebendo como eu tenho me esforçado por tratar desse assunto do casamento à luz do Evangelho. E se Deus nos abençoar hoje, a luz do Evangelho vai brilhar de uma forma especial quando tratarmos do papel do marido, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E no final das contas, o que realmente importa para nós é a união entre Cristo e a igreja. E por isso tenho repetido que um dos meus principais objetivos com essa série é que nós passemos, de certa forma, a valorizar menos os nossos próprios casamentos, visto que os casamentos são apenas uma sombra da realidade. Muitas pessoas, como já disse, buscam a igreja para melhorar o casamento, para ter uma família mais feliz, mas este não pode ser o nosso propósito último. Nós não podemos focar no nosso próprio casamento, mas no que ele aponta.
Ao invés de olhar para a nossa família, devemos olhar através dela. Porque no final das contas, ninguém realmente precisa de um bom casamento ou de uma família feliz. A única coisa que realmente importa para qualquer um de nós é estar unido nesse mistério de amor de Cristo por sua igreja. Então que Deus continue nos abençoando. E voltem agora suas atenções para o texto de Efésios, e caso alguém tenha aí se esquecido do contexto, ou esteja aí visitando e caindo no meio de paraquedas aí no meio dessa carta, vale lembrar o seguinte: depois de 3 capítulos recheados com doutrinas, orações, Paulo passou para uma abordagem bem prática, a partir do início do capítulo 4, quando ele disse assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, nós que fomos chamados por Deus, precisamos andar à luz das maravilhosas bênçãos que nós temos recebidos em Cristo, e que foram apresentadas na primeira metade dessa carta aos Efésios. E antes de tratar das implicações disso para a família, talvez até invertendo aí o valor de muitas pessoas, Paulo primeiro falou sobre a unidade e sobre a comunhão na igreja. E aí na sequência dos capítulos 4 e 5, nós meditamos sobre várias exortações, e agora nós estamos em um ponto da carta, na qual Paulo está tratando sobre o dever de todos nós nos sujeitarmos ou nos submetermos uns aos outros, como ele diz no versículo 21. Porém, como eu já disse das últimas vezes, essa submissão mútua não anula os diferentes papéis e níveis de autoridade. Dessa forma, no domingo passado, nós destacamos que se as esposas querem andar segundo a sua vocação em Jesus, elas devem ser submissas ao seu próprio marido. E olha, teve um irmão querido que me disse, que comentou que eu peguei muito pesado assim no último sermão, sendo muito combativo, às vezes com algumas repreensões para as mulheres insubmissas. E avaliando bem, eu acho que esse irmão estava certo, porque talvez poderia, em alguma medida, ponderar melhor as coisas. Porque veja, ainda que as repreensões sejam muito importantes, o meu objetivo não é fazer com que uma esposa saia daqui somente se sentindo mal por ser insubmissa. Eu quero também, além disso, encorajar as esposas a saírem animadas, por perceber como a submissão, na realidade, é uma coisa boa, é uma bênção. Agora já foi, o sermão passado, espero que ainda assim tenham sido todas edificadas e encorajadas. E olha só, esposas, podem ficar tranquilos, porque isso não significa que hoje eu vou pegar então mais leve com os maridos, Ainda que esteja aí consciente dessa importância de encorajar, algo que vai ficar bem claro aí na sequência do texto. Mas qual é a exortação de Paulo para os maridos? Se a esposa deve ser submissa, esperaríamos então que o papel do marido seja o de liderar. É isso que nós encontramos aqui? Não é isso que Paulo diz. E se eu não estou enganado, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar uma exortação para os maridos de liderarem ou de governarem as suas esposas. É verdade que os maridos vão liderar, porém, de acordo com Paulo, como o marido vai aplicar essa sujeição mútua do casamento e andar de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vocação em Jesus? Como o marido vai andar? É isso que ele começa a explicar no versículo 25, olha aí comigo, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, em resumo, esse é o papel dos maridos. E como eu disse antes, hoje não vamos passar desse versículo, porque eu gostaria de meditar com calma em cada parte. E os versos seguintes, que tratam também sobre o papel do marido, vão ficar para o segundo sermão. Porém, antes de entrar propriamente no versículo 25, eu gostaria de voltar com vocês ao versículo 23 e gastar um bom tempo nessa parte, porque nessa parte que Paulo justifica a submissão da esposa, ele diz algo em relação aos maridos. Ele diz no versículo 23: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
Eu estou voltando ao versículo 23 porque ele apresenta algo fundamental para entendermos o papel do homem. Ele é o cabeça da mulher. Eu espero ter deixado bem claro no último sermão que aqui não cabe nenhuma comparação de valor, como se o cabeça no casamento fosse, ser o cabeça no casamento fosse algo melhor, ou mais digno e superior. Deus, o Pai, é o cabeça do Filho, e seria heresia pensar que um então é mais digno ou superior ao outro. São papéis distintos. E também vale lembrar que Paulo não diz que o marido deve ser o cabeça da mulher. O que ele diz aí? Que o marido é o cabeça da mulher. Como ressaltei antes, a Bíblia não exorta os maridos a liderarem suas esposas. Ao falar do marido como cabeça da mulher, Paulo não está dizendo como o casamento deve ser, mas como o casamento é, por definição. Portanto, em todos os casamentos, sem exceção, o marido é o cabeça e o líder. Pode até ser que a sua liderança seja marcada pela frouxidão, pela abdicação, pela ausência, ou até pelo abuso. Mas segundo as Escrituras, segundo a ordem da criação, e principalmente segundo o propósito último do casamento, que é apontar para Cristo e a igreja, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Sendo assim, maridos, não se preocupem e não queiram ficar confirmando a sua autoridade diante da esposa e diante de outras pessoas. Paulo não diz aqui para você ficar lembrando a sua mulher que ela tem que ser submissa, já que você é o líder e o cabeça. Veja bem, nós não costumamos respeitar muito as autoridades que tentam impor a sua liderança pela força ou pela insistência. Um bom governante, um bom general, um bom chefe, não precisa de se autoafirmar. Imagine só, na igreja, por exemplo, um pastor ou um presbítero dizendo assim: olha, eu sou o pastor, eu sou o presbítero, então você tem que me submeter, você tem que se submeter a mim, você me deve respeito. Em alguns casos, até podemos nos submeter em situações assim, mas dificilmente vamos respeitar de verdade aquelas autoridades que querem se impor. Portanto, maridos, não saiam daqui dispostos a exigir submissão, nem mesmo, muito menos, levante o tom da sua voz com a sua esposa ou com seus filhos, porque a sua autoridade não está na imposição, a sua autoridade está em Deus, que o designou como cabeça. Agora, obviamente, se o nosso padrão é Cristo, nós não podemos nos contentar em simplesmente ser o cabeça da mulher, já que todos são assim. Apesar de Paulo não nos exortar a exercermos essa liderança, fica implícito que nós devemos nos esforçar por sermos um bom cabeça, espelhando a boa liderança de Jesus. E eu acredito que os versículos 25 a 30 irão aí pintar para nós um belo quadro dessa liderança do marido, destacando sobretudo o amor que nós devemos ter pelas nossas esposas. Porém, como noções básicas até de boa liderança são facilmente deixadas de lado, antes de seguirmos no versículo 25, eu gostaria de gastar um tempo destacando 6 princípios importantes sobre uma boa liderança para o casamento, ao exemplo de Jesus, o nosso cabeça. E em primeiro lugar, você pode depois, se quiser, pode acompanhar aí no verso da liturgia, tem os pontos aí. Em primeiro lugar, eu tomo emprestadas as palavras do pastor John Piper para dizer que a autoridade do marido deve ser marcada tanto por um coração de leão, como pela semelhança de um cordeiro. Alguns maridos são dóceis, como o cordeiro, são fáceis de lidar, mas também como os cordeiros, não assumem autoridade, não lideram o caminho. Por outro lado, alguns maridos possuem facilidade de liderar como o leão, o rei dos animais, mas também como os leões, são violentos em suas ações, são violentos em suas palavras. Infelizmente, eu temo que por vezes nós, maridos, temos assumido apenas as características negativas. Como cordeiro, fugimos da liderança em áreas que não são do nosso interesse,
deixando a responsabilidade nas costas da nossa esposa. Porém, quando somos contrariados, rugimos como leão. Irmãos, como nós carecemos da graça que nos perdoa e nos capacita com as virtudes do leão e do cordeiro, ao exemplo de Cristo. O marido deve ser então como leão, forte como leão e manso como cordeiro, firme e suave, resistente, mas sensível, ousado e humilde. O que nos leva ao próximo princípio para a liderança do marido, que é se submeter à sua esposa. E isso pode parecer contraditório, né? Como assim? Mas devemos nos lembrar do que Paulo ensinou no versículo 21 sobre o dever de todos nos sujeitarmos ou nos submetermos uns aos outros. E o que eu quero ressaltar nesse ponto é que a sua liderança no lar não pode servir, em primeiro lugar, aos seus próprios interesses, mas deve servir aos interesses da esposa. Hoje mesmo estava celebrando um casamento e eu disse ao noivo que a imagem da liderança que ele deve ter em mente é a imagem de Jesus ajoelhado aos pés de sua noiva para lavá-los. Além disso, bons líderes são aqueles, em terceiro lugar eu quero destacar, que se submetem com facilidade às suas autoridades. Ao ler a história de grandes imperadores, governantes do passado, como Alexandre o Grande, ou Napoleão e outros, nós percebemos que muitos desses homens eram, na sua juventude, impetuosos, insubmissos. E recentemente eu ouvi duas biografias de dois grandes líderes, vamos dizer assim, da modernidade. Ouvi a biografia do Steve Jobs e do Elon Musk. E parece que nenhum dos dois sabia lidar muito bem com autoridades. Eu digo isso, irmãos, porque nós corremos o risco de romantizar a rebeldia de pessoas assim, como se essa rebeldia fosse o traço de uma pessoa que não nasceu para servir, mas para governar. Isso é uma tolice, É claro, é verdade que homens assim podem alcançar grande preeminência, como já alcançaram, mas a autoridade deles, em última instância, não passa de um castelo de cartas, que hora ou outra irá cair. A verdadeira autoridade está em Cristo, que veio para se sujeitar. Os maiores no reino dos céus, os que vão governar no reino dos céus, são os menores, os que servem. Sendo assim, prestem atenção, pessoas que possuem dificuldade em se sujeitar às autoridades, que possuem dificuldades em serem servos e não líderes, deveriam ser os últimos a serem colocados em posição de liderança. E isso, maridos, se aplica a nós. Se nós queremos ser bons cabeças, precisamos antes sermos servos submissos. Só assim teremos condições de assumir a responsabilidade da liderança. E esse é o quarto princípio que eu gostaria de ressaltar, a responsabilidade. Porque muitas pessoas fogem da liderança justamente porque liderança inclui responsabilidades. Por exemplo, imagine você se tornando o síndico lá do seu condomínio. Não é fácil, né? Deus me livre. Obviamente, o peso da responsabilidade não se aplica aos síndicos apenas, mas a todos os papéis de autoridade, inclusive do marido. Então, maridos, ainda que você não tenha uma ação direta e contínua sobre todas as coisas lá na sua casa, tudo está sob a sua responsabilidade, sejam os pratos sujos, seja a educação das crianças, sejam os conflitos familiares. Não adianta lá em um aconselhamento pastoral, ou mesmo em uma conversa com seus amigos, falar sobre os erros da sua esposa, como se fossem responsabilidade dela apenas. No dia do julgamento final, você será a primeira pessoa que Deus vai questionar sobre todos os problemas da sua casa. E ainda que a culpa não seja sua propriamente, em muitos casos, os erros da sua esposa são sua responsabilidade. E caso alguém ache que não é justo ser responsabilizado pelos erros da esposa, você vai então ter que negar a justiça do próprio Evangelho, que proclama que Jesus se responsabilizou
pelos nossos pecados. É como citei da última vez, C.S. Lewis explica o papel do marido dizendo que a coroa de autoridade que é dada ao marido, o cabeça, é uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos. E o grande problema, ele diz, não é de os maridos quererem tomar essa coroa com muita avidez, mas de deixarem suas esposas usá-las. Então não permitam isso, maridos. Assumam a responsabilidade. E se a responsabilidade pertence ao marido, ele não vai ter como fugir da tomada de decisões. Esse aí é o quinto princípio. Eu creio que ordinariamente as decisões do casal podem e devem ser tomadas em comum acordo. Porém, eventualmente, depois de conversar, de orar, de avaliar os princípios bíblicos, se o casal não chegar a um consenso, alguém precisa ter o direito a dar aquele voto decisivo. E este alguém é o marido. Então, quando isso acontecer, cabe à esposa, como aprendemos no domingo passado, se submeter. Porém, ela não pode fazer isso reclamando, com rancor no coração, mas com alegria, confiança em Deus. E se a opinião depois do marido se provar equivocada, que é o caso algumas vezes, ou muitas vezes, a esposa, então, deve se submeter também, segurar aquele desejo de dizer, eu te falei. Por outro lado, eu creio que o nosso problema, maridos, é que muitas vezes nós preferimos fugir da responsabilidade e preferimos nos submeter à opinião da esposa pensando assim, olha, se der errado, a ideia foi dela. E veja, é verdade que você deve sacrificar o seu próprio benefício, muitas vezes, a sua própria vontade em favor da sua esposa. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas se você acredita que um determinado caminho deve ser tomado, por ser o melhor caminho para todos, ainda que a sua esposa discorde, exerça a sua liderança, tome a decisão e diga, nós vamos fazer assim. O que nos leva ao sexto e último princípio que eu quero destacar sobre a autoridade do marido. Tome a iniciativa. Tome a iniciativa. Alguns podem pensar que a liderança do marido é definida por este voto de desempate, no caso de uma discordância. Mas essa é uma definição muito reduzida, porque isso se aplica apenas a alguns casos, excepcionais até. Porque no dia a dia, a liderança do marido é marcada, dentre outras coisas, pela iniciativa. Eu gostei muito de uma descrição do pastor John Piper, que certa vez disse que o marido é aquele que frequentemente diz a palavra vamos. Vamos marcar um jantar com os amigos, vamos escolher um hotel para a viagem, vamos contratar uma faxineira, vamos namorar, vamos orar, vamos fazer o culto doméstico, vamos para a igreja. E ainda que a culpa seja da esposa, o papel do marido é tomar a iniciativa e dizer, vamos quebrar o gelo e conversar para tentar resolver esse conflito. É evidente que a esposa não está proibida de convidar o marido a fazer alguma coisa, especialmente se for para dizer assim, vamos namorar. Mas a iniciativa deve ser primariamente do marido. Eu sei que nesse ponto específico, é possível que algumas, até várias esposas pensem assim, nossa, como eu gostaria que o meu marido cumprisse esses princípios de liderança, especialmente que ele tomasse mais iniciativa. Eu já tentei de tudo, mas não consigo chamar o meu marido para orar, para fazer o culto doméstico, nem para qualquer outra coisa. O que a esposa deve fazer então, neste caso? Lembre-se do que aprendemos no último sermão, e ganhe o seu marido em silêncio, sem palavra alguma, através do seu bom comportamento. É isso que ensina o apóstolo Pedro. Porque veja, toda vez que você, esposa, cobra o seu marido de fazer alguma coisa, você está tirando dele a oportunidade de tomar iniciativa. Mas se eu não ficar falando, ele não vai fazer nada. Ao invés de falar com o seu marido, fale com Deus, ore e confie no Senhor. Não sei se talvez algumas esposas hoje não estavam aqui no domingo passado, estejam tão convencidas da submissão, e eu sei que pode parecer difícil, mas depois medite nesses versos.
Quem sabe aí até escute o sermão passado no Spotify, ou procure lá um sermão melhor em Efésios capítulo 5, 22, ou até 1 Pedro capítulo 3. Mas de toda forma, o objetivo hoje não é falar primariamente para as esposas. Maridos, vocês são o cabeça. Portanto, meditem nesses princípios que destaquei para serem bons líderes. E mais importante do que esses princípios de liderança, preste bastante atenção agora, que vamos entrar então no versículo 25, quando Paulo aponta qual é o seu dever, marido, como cabeça no casamento. E ele começa dizendo no versículo 25: maridos, amai vossa mulher. No domingo passado eu disse que, embora o ensino da submissão da esposa seja escandaloso e ofensivo em nossos dias, no contexto em que Paulo escreveu essa carta, essa situação era natural, esperada. Mas o que ele ressalta aqui para os maridos, eu acredito que era revolucionário na época. Em um contexto em que muitos maridos tratavam esposas apenas como objetos, Paulo diz: maridos, amai vossa mulher. Eu gastei um tempão falando sobre liderança, espero que não tenha sido em vão. Mas eu sei que eu fui aqui contra o fluxo do texto, porque o foco dessa passagem em Efésios não é propriamente a liderança do marido. O foco é o amor. Repare aí na sua Bíblia como Paulo vai enfatizar esse dever mais 2 vezes no texto, no versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher. E depois no versículo 33. Não obstante vós, cada um de per si também, ame a própria esposa. Então, juntando os temas, eu poderia dizer que a liderança do marido deve ser marcada pelo amor. É uma liderança em amor, como eu coloquei aí no título do sermão. E o amor, sim, é um imperativo. Diferente lá do indicativo do versículo 23, quando Paulo diz que marido é o cabeça da mulher, agora ele traz um imperativo, uma ordenança: ame a sua esposa. E ainda que os sentimentos sejam muito importantes, Paulo não está considerando o amor como primariamente um sentimento, mas um dever. O marido não tem direito de dizer que o amor acabou. Eu sei que Paulo não tem como ordenar que você produza artificialmente uma emoção no seu coração, mas ele ordena, independente do seu estado interior, do seu dia pesado, do seu estresse, ou das implicações da sua esposa. Ele ordena que você deve praticar ações de amor para com ela. E o padrão estabelecido para o marido é o maior possível. Veja como Paulo continua o versículo 25 dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Nenhum de nós, homens, é pioneiro no seu amor pela sua amada. Nem mesmo Adão foi o primeiro a desfrutar daquela chama intensa que consome o coração de um homem apaixonado. Todo romance, toda história de amor tem origem antes do tempo, na eternidade, quando o Filho de Deus escolheu e amou a sua noiva. Por um lado, esse padrão de amor é esperado de todos os crentes, segundo o que o próprio Paulo ensinou lá no capítulo 5, nesse capítulo 5, no versículo 2, quando disse: andar em amor, como também Cristo nos amou. Ou seja, todos nós devemos espelhar o amor de Cristo em nossas relações. Mas é claro, irmãos, que existe uma relação especial entre maridos e mulheres. Veja, Paulo também disse que devemos nos submeter uns aos outros, ao mesmo tempo que ressaltou que o papel especial de submissão das esposas. E da mesma forma, ainda que os maridos devam amar a todos, como Cristo amou a igreja, Paulo ressalta que este amor deve ser especial para com a esposa, com quem o marido se torna, no corpo e no espírito, uma só carne. Essa é uma intimidade que ele não compartilha com mais ninguém. Agora, eu sei que é óbvio, mas não custa ressaltar que nós, maridos, não somos Cristo, não somos Jesus, mas como Cristo, porque diferente de Jesus, obviamente, somos fracos, imperfeitos, as esposas que o digam. Portanto, marido, comece por reconhecer as suas falhas e confessá-las diante de Deus, porque ainda que você não seja Jesus,
Jesus é o seu padrão. Não se contente em se comparar com os irmãos aqui da igreja, ou com seus familiares, na expectativa de ser pelo menos um marido melhor do que a média. E talvez ainda que Deus tenha lhe dado um privilégio de crescer em um lar abençoado, vendo um exemplo de amor constante, carinhoso e abnegado do seu pai pela sua mãe, entenda que este também não é o seu padrão. Não serve amar a sua esposa como seu pai amou a sua mãe. O padrão último é Jesus Cristo. Alguns homens, naquela paixão assim de início de relacionamento, ou talvez até na maturidade de um amor construído ao longo de décadas de casamento, vão dizer: eu amo demais a minha esposa. Mas será que ama tanto como Cristo amou a igreja? Se não, não é demais. Se Paulo orou nessa carta para que pudéssemos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, agora o apóstolo Paulo diz que estas devem ser as medidas do nosso amor. Portanto, se você acha que tem sido um bom marido, amoroso, talvez seja esse o momento de começar a se avaliar melhor. É possível que você esteja imitando Jesus em várias coisas, mas não se esqueça que nós temos um padrão elevadíssimo. Por outro lado, alguns maridos podem ter dificuldade de amar a esposa e argumentar assim: pastor, você não conhece minha mulher, ela é muito difícil, desrespeitosa, ingrata, implicante. Se pelo menos eu tivesse uma mulher um pouco mais respeitosa e submissa, seria fácil amá-la. Como seria mais fácil amá-la? Mas você já ouviu falar sobre a noiva do nosso Senhor Jesus? Veja, uma das coisas mais incríveis do amor de Jesus pela sua noiva é que Jesus a amou enquanto ela era desprezível. Lá nos mitos antigos, lemos de deuses que desceram à terra porque se apaixonaram por alguma mulher. O Jonatas, meu filho, gosta muito lá das histórias do Percy Jackson. E recentemente eu decidi ouvir o primeiro livro da série, quando Percy descobre que seu pai era o deus Poseidon, que tinha se encantado com a sua mãe na terra. Até os deuses eram atraídos pela beleza, pelo encanto de algumas mulheres humanas, mas não Jesus. Ele não olhou lá de cima dos céus e foi atraído pela beleza de uma noiva. Não foi isso. É provável, muito provável, né, que você, diferente de Jesus, tenha se escolhido se casar com uma mulher por quem você era atraído, pela virtude dela, pela beleza dela. E tudo bem, né? Eu fiz assim também. Mas há alguns dias, você pode não se sentir tão atraído assim pela sua mulher, seja por alguma chateação dela, alguma ofensa, ou até por alguma deficiência física. Então, quando não estiver se sentindo assim tão atraído, lembre-se de Jesus, porque o amor de Jesus é eterno, constante, sem variação, mesmo quando nós o ofendemos, mesmo quando nós fazemos a Cristo aquilo que o desagrada. Ele provou o seu amor quando nós ainda éramos seus inimigos. E que grande prova de amor foi essa, como Paulo destaca no final do versículo 25: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, como Jesus ama a sua noiva? Não em uma simples explosão de sentimentos e de paixões, mas em uma entrega. E que entrega foi essa? Paulo já usou essa mesma expressão, se entregou, no início do capítulo, aí no versículo 2, quando disse: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então veja como que ao dizer que Jesus se entregou por sua noiva, Paulo não está tratando de uma entrega qualquer. Será que é possível uma pessoa morrer de tanto amar? É o que Jesus fez pela sua noiva. Você muito provavelmente não vai ter de morrer tomando uma bala no lugar da sua esposa, porém você é chamado para um papel muito mais árduo, ainda que talvez menos heróico para o mundo,
que é o de morrer a cada dia em favor da sua esposa, sacrificando boa parte do seu tempo, do seu lazer, do seu futebol, dos seus costumes e dos seus próprios desejos. Agora, queria encorajá-lo a não se sacrificar apenas para cumprir uma obrigação. Perceba aí a ênfase de Paulo ao dizer que Cristo, pela sua noiva, a si mesmo se entregou. Ou seja, Jesus fez isso de forma voluntária. E eu espero que esse mesmo desejo, essa mesma vontade possa arder no seu coração. Se você enxerga o amor sacrificial simplesmente como uma regra da vida cristã, você está entendendo errado. O que Paulo quer nessa carta inspirada pelo Espírito é que os olhos dos nossos corações sejam iluminados para conhecermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E assim, sermos tomados por este amor, que excede todo entendimento. E sendo tomados por esse amor, você não vai amar a sua esposa simplesmente porque é o certo a se fazer. Você não vai amá-la porque é o que a Bíblia manda, mas porque você foi preenchido pelo amor de Jesus, o perfeito marido, que morreu de amor por você, por você. Quando eu era adolescente, eu gostava de ouvir mais músicas de rock, e do Brasil, a banda que eu mais gostava era o Barão Vermelho. Não o Barão Vermelho lá da época do Cazuza, não gosto tanto, mas o Barão Vermelho da época do Frejá. E o Frejá compôs uma música que ficou bastante conhecida, chamada assim, Por Você. Eu aposto aí que muitos já escutaram essa canção. E em resumo é uma música de um homem muito apaixonado, declarando tudo o que faria pela sua amada, e ele começa dizendo: por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. E até então parece aquele exagero comum, né, de um homem bem apaixonado, mas na sequência a música vai para além do exagero, ao dizer assim: eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno e tomaria banho gelado no inverno. Eu acho que o Frejá não tinha real noção do que ele estava cantando, e prova disso é que ele colocou o inferno ao lado de tomar banho gelado no inverno. Pode ser muito ruim tomar banho gelado no inverno, mas isso nem se compara com o inferno, ainda que as palavras sejam semelhantes. Infelizmente, nós também comparamos muitas coisas ao inferno, até reclamando do dia quente como se fosse o calor do inferno. Mas, irmãos, o inferno é muito pior do que a pior coisa que você pode imaginar. Emprestei para a Vitória aqui da igreja um livro do pastor Thomas Watson chamado O Engano do Pecado, que tem uma seção dedicada a meditações sobre o inferno. Eu lembro que fiquei muito abalado quando li essa parte, muito pesado. E se só refletir sobre o castigo eterno de Deus é penoso, imagine sofrer o inferno. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus é o noivo, que pode cantar para a sua noiva: por você, não só viajei, eu sofri o inferno. E claro que Jesus não pagou esse preço à toa. Paulo já deixou claro nessa carta que todos nós, por natureza, éramos filhos da ira e da desobediência. Nós merecemos o inferno, mas Jesus se entregou por nós, para sofrer o nosso castigo. Eu não sei o quanto isso nos confronta, ou nos encoraja, mas o fato é que não tem nada que nós maridos possamos sacrificar em favor das nossas esposas, que seja demais. Pastor Martin Lloyd Jones, pregando nesse texto, fez a seguinte pergunta: em uma biblioteca, se você quer instruções sobre o casamento, qual é a seção de livros que você vai procurar? Talvez procure uma seção sobre ética, ou sobre aconselhamento, ou, obviamente, uma seção dedicada para a família. Mas o pastor Lloyd Jones diz que na biblioteca de Deus, você vai encontrar as instruções sobre o casamento naquela seção que trata sobre a expiação de Cristo, da morte substitutiva de Jesus.
Então fica a dica aí para os maridos. E para as esposas também, né, que talvez estejam insistindo muito para o seu marido ler um livro sobre casamento. Muito mais importante do que ler um livro assim, é contemplar e meditar na cruz, na entrega, no sacrifício de Cristo em amor por você. Imagino que vocês que são maridos, assim como eu, tenham bastante dificuldade de amar a sua esposa como Cristo amou, Cristo nos amou. Mas só é assim, irmãos, porque ainda não sentimos de verdade o peso do amor de Deus Criador, daquele Deus que abriu mão da sua glória, da sua alegria, que se fez carne, que se humilhou e que se entregou pela sua igreja como oferta e como sacrifício. No final das contas, creio que não seria reducionista ao dizer que as nossas falhas no casamento são por falta de fé, por não conseguirmos contemplar a obra de Jesus na cruz por nós. Nós falamos sobre a cruz, nós cantamos sobre a cruz, mas será que nós realmente acreditamos na cruz de Jesus? Como eu disse na introdução, eu tenho me esforçado por tratar sobre este assunto do casamento à luz do Evangelho, porque é disso que nós realmente precisamos. Então, irmãos, que o Espírito faça a luz desse Evangelho brilhar ainda mais forte no coração de cada marido aqui. Isso se aplica às esposas também. Se talvez você esteja com grande expectativa desse sermão impactar a vida do seu marido, é possível que você esteja entendendo tudo errado. Em primeiro lugar, pense como o Evangelho vai impactar a sua própria vida. Todos nós que estamos aqui, casados ou não, precisamos ponderar sobre o custo do amor e da entrega de Cristo na cruz. Mas além do custo, além da cruz, precisamos também contemplar a recompensa. E com isso eu gostaria de concluir, dando apenas um gostinho do próximo sermão. Porque veja, irmãos, Jesus não é um marido tolo. Ele se sacrificou, ele se entregou completamente por uma noiva desprezível. Mas ele não fez isso simplesmente por um amor altruísta, sem considerar qualquer benefício próprio, sem considerar qualquer recompensa para si. Nós lemos aqui que, em pouquíssimas palavras, Paulo resumiu no versículo 25 o custo que Jesus pagou. Mas o propósito maior de todo esse texto é nos deixar encorajados. Eu acho que é por isso que Paulo gasta bem mais versículos, ressaltando aí na sequência e exaltando a recompensa que Jesus vislumbrou para a sua entrega, para o seu sacrifício. E se Deus nos abençoar no próximo domingo, vamos continuar no versículo 26, para perceber que onde havia sujeira, feiura, maldade, Jesus contemplou a esposa mais gloriosa, bela, que esse universo já viu. E qual homem não gostaria de ter uma esposa santa, respeitosa, linda, sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga ou qualquer defeito? Estava hoje em um casamento pela manhã, estava também me lembrando do sorriso aberto, bem aberto, quando eu vi a minha esposa, a minha noiva vestida de branco, entrando no corredor da igreja para se tornar a minha esposa. Mas esses sorrisos do noivo são apenas uma sombra, uma metáfora do sorriso e da alegria de Jesus ao receber a sua noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E é isso, irmãos, que nós, como noiva, esperamos. É isso que nos espera, não só no próximo sermão, no qual vamos tratar melhor sobre isso, mas é o que nos espera na próxima vinda do nosso Senhor Jesus. Amém.